Pronto. Isso, já começou. Então, vamos iniciar a nossa prática de hoje do estudo. Abençoado. Vamos entoar, então, o sagrado mantra Om por 3 vezes. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Ain Saraswati Namaha. Ó amados mestres, Parampuja Baba Bhajaranga Das de Maharaj, Puja Swamiji Tilak Maharaja, Puja Sri Swami Prakash Mayananda Ji Jyoti Maharaja. Clamamos por vossas bênçãos, para que possamos, através deste estudo, poder compreender as sagradas e santas verdades espirituais, e que as tuas bênçãos caiam também sobre o Jnana Mandiram, para que ele possa sempre ter as portas abertas, para que possamos estudar e poder absorver todos os ensinamentos dos santos mestres e todas as bênçãos dos divinos santos que aí estiveram em verdade e em espírito. Que assim seja. Amém. Então, continuamos com o estudo do Vivekachudamani, obra de Sri Shankaracharya, que explica o Advaita Vedanta. E agora iniciamos a parte do livro que são perguntas do discípulo para o mestre. Então, no versículo 48, fala o discípulo: Mestre, ouvi as perguntas que vou fazer. Bem-aventurado serei se puder ouvir uma resposta de vossos lábios. Então, agora ele pergunta, no versículo 49, o que é, na realidade, essa servidão? No caso, servidão ou escravidão, ou envolvimento com o mundo material. Ou ignorância. Criadas pela ignorância. E pergunta ao discípulo, como ela começou? Em que se enraiza? Como é o homem que dela se libertou? Agora ele continua as perguntas, e a pergunta de agora é o seguinte: o que é o não Atman? E que é o Supremo Atman? Então, o Atman se refere à alma espiritual e ao ser, o verdadeiro ser. E o não Atman se refere à matéria e ao não ser. Em sânscrito também se diz o Sat, que é o ser,
e o Asat, que é o não ser. Então, ele fez essas praticamente duas perguntas sobre a escravidão, a ilusão, a ignorância, a matéria, ao mundo, e o que é a alma espiritual, e o que é o espírito e o que não é o espírito, né? E pergunta a ele como discernir entre eles, entre o espírito e a matéria. Por favor, respondei-me. Então, sintetizando, são duas perguntas. E agora fala o mestre. E no versículo 50, ele diz: bem-aventurado és de fato, estás perto da meta. Graças a ti, toda a tua família se purificou, porque anseias por libertar-se da servidão, da escravidão, da ignorância e alcançar Brahman. Então, só porque o mestre então explicou que só porque o discípulo estava buscando se libertar do nascimento, da morte, da ignorância, do apego, do medo, de todos os problemas, do sofrimento, né? Só por isso, por essa intenção, isso já ajudou a própria família dele a se purificar, se elevar, se espiritualizar, porque o exemplo dele, a energia dele, contaminou positivamente a própria família dele. E eu acredito também que não só a família, eu acredito, mas os amigos também, as pessoas próximas também, né? Também se purificam também. E aí, no versículo 51, o mestre diz o seguinte: os filhos podem libertar os pais de suas dívidas, mas nenhuma outra pessoa pode libertar um homem de sua servidão ou escravidão. Ele próprio deve fazê-lo. Então, o mestre aqui deu um exemplo que, às vezes, os pais de uma pessoa têm dívidas e os filhos conseguiram um meio de vida melhor em qualidade, em economia, e eles podem pagar a dívida dos pais e aí libertam os pais. Mas, no caso da escravidão à ignorância, só a própria pessoa pode fazer, libertar-se. E no 52, agora, continua o mestre explicando. Outros podem aliviar o sofrimento causado por um fardo que pesa sobre a nossa cabeça. Mas o sofrimento que deriva da fome, etc., só pode ser aliviado por nós mesmos. E no versículo 53, continua o mestre explicando. O homem doente que toma remédio e observa as regras da dieta pode recuperar a saúde, mas não através dos esforços de outrem, ou seja, de uma outra pessoa tomar os remédios no lugar dele. Não pode, só o próprio doente é que pode
tomar os medicamentos e se beneficiar da ação de cura deles. E agora continua no versículo 54, o mestre explicando. Uma clara visão da realidade, no caso, a realidade com letra maiúscula, no texto, explica que é a realidade superior, a realidade do espírito, a realidade divina, não é a realidade do mundo. Então, uma clara visão da realidade só pode ser obtida através de nossos próprios olhos, quando eles se abrirem por meio do discernimento espiritual, mas nunca através dos olhos de outro vidente ou de outra pessoa que está vendo, né? E por nossos próprios olhos aprendemos a ver a aparência da lua. Como poderíamos aprender isso pelos olhos de outrem? Ou seja, somente a pessoa é que pode ter essa experiência direta. Ninguém pode ter essa experiência por você ou pela pessoa que é a buscadora da libertação da escravidão, da ignorância. E assim mesmo, o guru também, nesse caso, está respondendo dizendo que o discípulo tem que caminhar pelos seus próprios pés, tem que ter a sua própria visão. Nem mesmo o mestre pode ver pelo discípulo. O mestre pode ajudar o discípulo a ver, mas não pode ver pelo discípulo. O discípulo é que tem que ver. Porque o mestre, ele mostra o caminho, ele aponta o caminho, mas ele não pode caminhar pelo discípulo. O discípulo tem que caminhar por seus próprios pés através das práticas espirituais, constantes, diárias. Muito bem. Então, o número 55 diz o mestre: as cordas que, devido à nossa ignorância, nos amarram aos nossos desejos lascivos e aos frutos do nosso karma, como poderia alguém, a não ser nós próprios, desatá-las? Mesmo no curso de inumeráveis de séculos, quer dizer, ele afirma, como seria isso possível, né? Esses desejos e o próprio karma da pessoa é uma coisa individual. E só ele é que pode desamarrar essas cordas que prendem ele à escravidão da ignorância. E inumeráveis séculos, que ninguém vive muitos séculos, quer dizer muitas encarnações, reencarnações, por muitas reencarnações. Ou vidas. Ou vidas, né? Versículo 56. Nem pela prática da yoga ou da filosofia Sankhya, nem pelas boas obras, nem pelo saber, nos chega a libertação. No caso, o mestre falou que, no caso, a prática do yoga, das posturas físicas, das respirações, e no caso da filosofia Sankhya, que é uma filosofia parecida, assim, é uma das escolas filosóficas da Índia, assim como o Vedanta é uma das escolas. E nem pelas boas obras ou boas ações, né? E nem pelo saber
nos chega à libertação. No caso, assim, nem pelo conhecimento livresco. Pela erudição. Erudição. A pessoa pode ser um escriba, um erudito, um intelectual, pode ter muito conhecimento, muita teoria na cabeça, mas isso não dá libertação. E continua ele explicando. Mas unicamente pela compreensão de que Atman e Brahman são um, e de nenhuma outra maneira. Aqui, no caso, colocou também pela realização de que a nossa alma espiritual e Deus, que é espírito também, são um, são o mesmo ser. E de nenhuma outra maneira você pode se libertar da escravidão à ignorância. Somente quando você atinge esse grau, que é o mesmo grau que Jesus manifestou quando disse: eu e o Pai somos um. Então, quando ele disse eu, ele não estava dizendo o corpo dele, ele estava dizendo a alma eterna, a alma espiritual, que todos nós somos, o mesmo, é da mesma natureza, é o mesmo ser, é a mesma essência do Espírito Supremo, que é Deus. Muito bem. Então... aqui nós temos um comentário aqui também sobre o yoga. O yoga do Swami Chidananda, também estamos aqui... estamos pesquisando também, né? Fazendo um estudo comparado. Ele diz que o yoga significa Hatha Yoga, que é somente buscar a força para o corpo. Que significa esse yoga que ele está se referindo é aquele yoga que se pratica só para buscar a força para o corpo. A força e a saúde. E a saúde. Mas não buscar a parte mais elevada e superior e espiritual do yoga, né? Através da meditação, atingir a iluminação. E o Sankhya, a filosofia Sankhya, acredita que existe sempre duas entidades que regem o universo. E essas duas entidades nunca vão se unir, que é, no caso, Purusha e Prakriti. Então, são independentes. Inclusive, não só são duas entidades, mas são independentes também. E, no caso do Advaita Vedanta, o que nós estamos estudando, essa Vedanta, não existe diferença, existe só um ser, existe só Brahman. Não existe diferença entre a alma, o Atma e o Brahman. Porque quando a Chandra falou Purusha e Prakriti, que na filosofia Vedanta colocou que Purusha é o espírito supremo e Prakriti é a natureza material, e que elas são separadas. No Sankhya. E na Vedanta não há essa separação. A natureza material é uma manifestação do Espírito Supremo, Purusha. Muito bem. Então, ele continua, o mestre, explicando no número 57. É dever de um rei contentar o seu povo, mas nem todos os que contentam o povo são aptos a ser reis. Porque o povo pode ser contentado pela beleza da forma de uma vina. Vina, no caso, aqui é um instrumento musical que é
artisticamente decorado, é um instrumento bonito, né? Parecido com o citar, mas mais bonito ainda. Porque o povo pode ser contentado pela beleza da forma de uma vina e pela habilidade com que suas cordas são tocadas. Então, ele quer explicar que o povo pode ser contentado por aparências externas, por belezas externas, mas que são efêmeras, né? E para completar esse versículo, o 58 está coligado a ele. No 58, o mestre diz: a erudição, o discurso bem articulado, a riqueza de vocabulário e a capacidade de interpretar as escrituras, tais coisas aprazem ao erudito, mas não trazem a libertação da escravidão à ignorância. Então, temos que continuar um pouco mais para completar o sentido. Versículo 59. O estudo das Escrituras será vão enquanto Brahman não tiver sido experimentado. Ponto. E depois que Brahman foi experimentado, é inútil ler as Escrituras. Porque as Escrituras são orientações e caminhos para chegar à realização do Brahman. Mas uma vez já que você chegou, você não vai precisar mais das Escrituras. Você pega uma canoa para atravessar o rio. Depois que você atravessar o rio, ou um barco que você usou para atravessar o oceano da ilusão, você chegou no outro lado da margem do rio, você não vai precisar mais a canoa, ou mesmo o barco. Você agora não vai pegar a canoa só porque ela te levou para outra margem e botar ela na cabeça e sair andando na terra da outra margem. Então, a finalidade das Escrituras foram concluídas. Então, você não precisa mais das Escrituras. Você não precisa estar mais dependente das Escrituras ou apegado a elas. Esse é o sentido. E número 60, vamos ver se terminamos aqui. O mestre falou: uma rede de palavras é como uma floresta densa que abriga a mente, que obriga a mente a perambular de lá para cá. Aqueles, pois, que conhecem esta verdade devem trabalhar arduamente para vivenciar Brahman. Então, o intelecto, ele trabalha com as ideias, os pensamentos, os conceitos, as palavras, né? Os pensamentos são formados por palavras e isso cria uma rede, né? E é tipo uma floresta, um mato assim, virgem e fechado, sem atalhos, sem caminhos e sem estradas dentro dessa floresta. E isso faz com que a mente pule de galho em galho, mas a pessoa não sai dos limites da mente e do intelecto. E
quem conhece isso sabe que não são as palavras, os livros que vão nos dar a libertação. Eles, então, trabalham com afinco, arduamente, para realizar, para se unir a Deus, para realizar esse Supremo que é onipresente e que existe em todos os seres. Muito bem. Então, por hoje, vamos parar aqui e paramos no versículo 61. O mestre vai continuar respondendo as duas perguntas do discípulo. Ele primeiro respondeu dessa escravidão, da ignorância. Agora começou a responder sobre o ser e o não ser. E no versículo, até o versículo 66, ele vai esclarecer uma boa parte. E até o 70, ele vai esclarecer tudo. E depois, do 71 em diante, ele vai explicar melhor o conceito espiritualista do Atman, a alma espiritual, e do não Atman, o falso eu, né? O ego. Que esse é um dos primeiros conceitos também para nós entendermos da espiritualidade e no próprio Vedanta. Usando o discernimento, nós temos que discernir isso, né? O que é o real e o que não é real. O que é o ser e o que é o não ser. E assim, para que nós alcancemos, como ele falou, a identidade total, realizemos a identidade total do Atman com o ser, ou da nossa alma individual com o ser supremo, deixando de ser essa alma individual e se transformando no ser supremo e alcançando a universalidade. Assim como Narendra lembrou muito bem que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, isso é muito importante, né? Nós temos cada vez mais consciência e compreensão dessa verdade. Muito bem. Então, vamos terminar por hoje. Semana que vem continuamos. Não sei se a